Boa noite, agora oficial, né? Depois dos testes. A gente vai dar continuidade então ao estudo do livro No Mundo Maior. Hoje no capítulo 8. Capítulo 8 um pouquinho diferente do que do capítulo que eu falei há 3 semanas atrás, que foi o capítulo 5, né? Da Cipriana, mas também que me ensinou muito pela proximidade com o personagem. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo, né? Me ajudando a aprender um pouquinho. E agradecer a espiritualidade, a casa, a doutora Marlene e a todos os espíritos aqui presentes que nos auxiliam. Então, assim, quando eu li esse capítulo pela primeira vez, eu achei, sinceramente, ele um pouco sem graça perto do capítulo 5. Falei, nossa, mas é só isso, né? Mas daí depois eu fui ler pela segunda vez e parecia que eu tinha lido um outro capítulo, né? À medida que a gente vai se interessando pelo personagem, vai vendo quanto a gente tem de afinidade ou não com ele, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E é claro que o personagem Marcelo, tenho certeza que ele é muito mais evoluído que eu, mas assim, eu consegui ver alguns pontos que ele tem, que eu também tenho certeza que vocês têm, né? Principalmente pelo fato da gente estar aqui hoje, estudando em grupo, se esforçando, na tentativa de evoluir, né? Acho que em algumas oportunidades anteriores a gente abusou em algumas atitudes, e hoje a gente, com a graça de Deus, a gente vem para essa encarnação com um pouco mais de determinação, um pouco mais de consciência frente qual é o nosso trabalho, quais são os nossos planos, quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar. Acho que essa semente já está plantada na maioria dos nossos corações, né? Então, eu vou tentar contar um pouquinho do capítulo e algumas partes eu vou ler e aí a gente vai conversando a respeito. Eu não sei se vai dar para falar o capítulo todo hoje, a gente tem essa aula e a aula da semana que vem. E se der tempo, na aula da semana que vem, eu gostaria de discutir com vocês alguns temas relacionados ao problema que o personagem enfrenta, que é a epilepsia. A gente tem alguns pacientes que procuram a casa por esse problema, principalmente porque de quinta-feira nosso grupo da Associação Médica Espírita atende alguns pacientes, né, com depressão, com convulsão, com arritmia, dificuldade de engravidar. E a gente tem alguns pacientes que chegam à casa devido a um estado de mal epilético que não conseguem controlar com medicação. E nós temos algumas orientações do Dr. Albert com relação a qual a causa espiritual disso, de que maneira a espiritualidade poderia ajudar no tratamento coadjuvante com o tratamento medicamentoso. E os dois são importantes, né? Então, se der tempo, na semana que vem, eu vou trazer alguns casos para a gente discutir. Esse capítulo fala sobre o Calderaro e o André Luiz, que eles juntos, eles descem um dia a crosta terrestre, na tentativa de estudar um pouquinho sobre os desequilíbrios da alma. Calderaro tinha prometido a André que ia explicar para ele um pouquinho mais sobre o desequilíbrio da alma. E aí, logo que ele chega na crosta, ele fala que, basicamente, já era um caso quase que vencido, porque o personagem, ele já apresentava sintomas, ou ele já estava em tratamento, ele já mostrava um resultado. Há muito tempo, a espiritualidade e o Calderaro, ele assistiu o Marcelo com fluidos reconfortantes e eles percebiam que ele estava triunfando na evolução. Era um espírito que estava mostrando bem bons resultados, de acordo com o planejamento espiritual dele. Dizia também que o Marcelo era uma pessoa muito dócil à influência dos espíritos. Por que ele conseguia isso? Principalmente porque ele encontrava na prece e na atividade espiritual as energias que ele necessitava para o dia a dia.
Então, como ele orava muito, ele fazia a prática espírita, era muito fácil para a espiritualidade ter acesso a ele, porque ele estava constantemente conectado à espiritualidade. Então, assim, só para começar uma leve explicação, a medicina ela descreve a crise epilética como uma desordem cerebral. Para nós médicos, de uma maneira grosseira, é como se estivesse tendo um curto-circuito no cérebro na hora que a pessoa convulsiona. E é causada por uma descarga elétrica anormal, uma descarga elétrica excessiva, algo com que faz que as correntes elétricas entrem em pane. E aí o paciente vai apresentar aqueles sintomas que vocês já conhecem. Perda de esfíncteres, movimentos tônicos clônicos, perda de consciência, não consegue controlar a parte da mordida, né? Então, há diversos tipos de crises parciais, crises complexas, generalizadas, tônico-clônicas. E quais são as causas dessas crises epiléticas? É multifatorial. Pensando um pouco na parte orgânica, essas crises podem ser causadas por trauma, o paciente cai, tem um traumatismo craniano, então forma um hematoma na cabeça, por álcool, por drogas, alguns medicamentos. Os idosos, é muito comum o paciente idoso convulsionar quando está com alguma infecção, seja ela pneumonia, meningite, algumas doenças neurológicas, onde os pacientes têm algum cisto, algum tumor, tudo isso são causas orgânicas de convulsão. Mas a gente vê que muitas vezes tem paciente que convulsiona e todos os exames mostram inalterados. Por exemplo, o paciente faz uma ressonância, faz uma tomografia, faz o eletroencefalo, todos os exames vêm normais e o paciente tem crises convulsivas. O que justifica isso, né? E no livro Grilhões Partidos, do Divaldo Pereira Franco, ele fala que nesses casos onde não se acha um diagnóstico orgânico, mesmo nesses casos temos que levar em conta os fatores kármicos incidentes para impor ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade resgate, expiação purgatória, de elevado benefício para todos nós. Então, olha o que o Divaldo fala, mesmo que a gente não encontre uma causa orgânica que justifique o acontecimento, a gente não pode esquecer desses fatores kármicos. Então, eu estava falando para vocês que o Marcelo encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento necessário das energias que necessitavam. E aí, na segunda-feira, eu não sei porque eu acordei, tem uma pilha de livro no meu criado, e eu peguei um livro, junto com esses que eu tinha aqui, estava preparando a aula no final de semana, eu ia montar os slides. E é um livro que eu mais gosto particularmente, que é o Horizontes da Mente, que eu ganhei de um amigo aqui do centro, é do Miramês. É fantástico esse livro, vale a pena ler, reler, resumir. E no livro Horizontes da Mente, ele fala que o poder da prece nos mostra, pela estrutura evolutiva do espírito, que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio ele faz através das rogativas. Então, quando a gente fala que, através da prece, ele conseguia vencer as dificuldades do dia a dia, o livro deixa claro, ele fala sobre as escalas de oração e fala sobre cada nível de oração que chega ao alto, né? Mas de uma maneira falando assim, que quanto mais amor a pessoa tem no coração, e aí ele fala da importância da gente perdoar o próximo antes de rezar, porque como que a gente pode orar, pedir a Deus com um ódio, alguma amargura dentro do coração? À medida que a gente dilui isso, mais efetiva é a nossa prece. E ele fala lá que o poder da súplica é sem limite. E, além disso, quando ele fala que sobre a atividade espiritual, né, sobre a caridade nos garante e propicia um poder maior de fé, de modo a aumentar a esperança no que pretendemos receber pela oração. Olha que interessante. À medida que a gente atua
de acordo com o que a espiritualidade espera da gente, isso nos proporciona ter mais fé. E essa fé aumenta a nossa esperança naquilo que a gente está pedindo. Então, vocês vejam como tudo está interligado, né? A oração, a gente vai ver mais para frente que o estudo e a prática da caridade, né? Tudo se interliga. É como se fosse assim, o beabá para a nossa evolução, né? A gente vai vendo. E aí, assim, o problema da perturbação essencial, o Calderaro fala que já tinha resolvido. O reajustamento dele veio acontecendo desde quando ele reencarnou, que ele ocupou já o corpo físico, mas que perseverava ainda algumas recordações remanescentes dos dramas vividos no passado. E esses dramas eram representados na vida atual através das crises convulsivas que ele apresentava. Tudo isso, Calderaro explicava que era uma ação reflexa da alma dele. Por isso que quando ele chama o André para explicar sobre os desequilíbrios da alma, era um desequilíbrio da alma dele, que a gente vai ver mais para frente como que isso funcionava nos corpos sutis, no perispírito, dando as crises convulsivas. E aí uma frase importante que o livro fala que é assim: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem, ela não é instantânea. Então veja como é importante a gente analisar as nossas atitudes no dia a dia. Porque às vezes uma atitude nossa causa um estrago, uma consequência tão grande, que às vezes nós demoramos mais de uma encarnação para conseguir recuperar o estrago causado no nosso perispírito frente àquelas circunstâncias que a gente se expôs. E muitas vezes a gente se expõe por falta de conhecimento. Mas quantos de nós, tendo conhecimento, ainda se arrisca e não consegue ter a atitude correta, né? A gente tem o conhecimento e aí a gente lembra muito de Paulo, falando que ele sabia, né, mas que ele não conseguia colocar em prática, né? E assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. E aí a gente vê, né, como é difícil, tentando colocar, a cada momento que eu li o livro, olhar para dentro de nós e ver quais são as consequências que hoje a gente vive de atos que a gente cometeu anteriormente, ou até mesmo nessa vida. Porque o capítulo 5 do Evangelho, da causa das aflições atuais, deixa bem claro que muitas das aflições que a gente sente nessa vida é devido às atitudes dessa encarnação, né? E aí o Calderaro e o André Luiz, após atravessar a porta de entrada de uma casa, né, eles encontram um senhor, uma senhora e um rapaz. Esses três personagens, né, no caso o Marcelo, o pai dele e a mãe dele, eles estavam totalmente conectados com a espiritualidade em prece, tão concentrados os três, que existiam fios que desciam da espiritualidade, abraçavam eles e irradiavam, né? E eles foram, logo que chegaram, amorosamente recebidos pela espiritualidade que estava presente naquele ambiente. Os três ali faziam um trabalho muito importante, ajudando pessoas que tinham acabado de falecer. Eles estavam dando assistência a pessoas recém-desencarnadas. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Aí, admirando a harmonia daqueles três corações unidos pelo mesmo propósito, Calderaro faz um comentário muito significativo. A família é uma reunião espiritual no tempo. E por isso mesmo, o lar é um santuário. Muitas vezes, normalmente na Terra, vários dos seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia,
quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhas edificantes. E assim, graças a Deus, eu pude lembrar muito do meu lar, né, quando eu li essa frase, porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Porque assim, ele sempre falou, a minha casa é um santuário, né? Então assim, eu não admito que vocês mintam, que vocês brigam, que vocês façam daqui uma desordem, né? E a vida inteira a gente morou com a minha avó. Meu pai ele veio de uma casa com 10 irmãos, e a minha mãe tem um irmão. Essa minha avó é a mãe a mãe da minha mãe. Então assim, meu pai já veio de um santuário, que pela descrição a casa dele era um verdadeiro santuário, né? A forma como a minha avó criou esses 10 filhos, a forma como eles recepcionavam a todos os vizinhos. Então é uma coisa assim que humildemente, não tinha nada de luxo, mas era um lugar assim que eu falo, queria tanto ter feito parte desse santuário, né? E eu só não fiz porque meu pai é o caçula. Então, graças a Deus, eu acho que isso é muito importante da gente colocar em prática nos dias de hoje, né? Fazer valer com que o nosso lar, mesmo que seja de pequenas pessoas, seja um santuário. Porque a construção disso no coração das crianças é muito importante, né? É isso que a gente leva para o futuro, como exemplo, como fortaleza, né, para as dificuldades. Muitas vezes, hoje mesmo morando sozinha, no momento de dificuldade, eu me conecto àquele ambiente, porque é um ambiente de sustentação, de paz, né? Por isso que a gente fala tanto aqui no centro a importância da prática do Evangelho no lar, né? Porque isso acaba ligando nós à espiritualidade, os espíritos da mesma casa, né? Quantos espíritos reencarnantes ali naquele lar, que às vezes não são espíritos afins, né? E ele deixa claro aqui que às vezes, quando 2 ou 3 dos seus membros, eles já têm o conhecimento da importância desse santuário, eles já conseguem fazer construções edificantes. Né? Então, um chamado para o nosso dia a dia, para que coloquemos em prática. E o trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo ao lado dos dois. Terminando o concurso do trio familiar com expressiva e comovente oração, os companheiros da espiritualidade começaram a se retirar do ambiente. E aí o senhor, ele disse, o pai do Marcelo, feliz com o trabalho, ele falou assim, graças a Deus, tudo correu bem essa noite. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: e você, Marcelo, continua bem? E ele disse: sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que vêm colhendo em nossas reuniões de quinta-feira. E ele pergunta: e você está tendo aqueles ataques noturnos? Porque antes o Marcelo tinha muito ataque epilético durante o sono. E ele falou: não, a proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. À medida que a gente vem aqui no centro, que a gente ora, que a gente toma o passe, que a gente se fortalece nas orações, que a gente consegue lá fora colocar um pouquinho em prática do que a gente aprende aqui, a gente também não se sente mais protegido, que a gente está caminhando no trilho certo. É muito parecido com os nossos sentimentos. E ele fala também que reconheço também que me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperta altas da noite com os membros cansados e doloridos, porque aí ele volta a ter as convulsões, e a gente vai explicar depois por que ele tem a convulsão, e assaltam evidentes sinais de convulsão,
deixando-me longos momentos sem sentido. E se a gente para pensar, então, o quanto isso tem a ver com a gente? Às vezes a gente fica um mês de férias e não vai no centro, ou às vezes nos períodos de final de ano, quando a casa fecha, né? E aí, assim, eu particularmente sinto tanta falta, parece que a gente vai se distanciando, né? Por mais que a gente tenha a conexão da oração, por mais que a gente tenha a nossa fé, mas eu costumo dizer que eu admiro muitas pessoas que não vêm ao centro ou não vão a nenhuma igreja, porque certamente elas são bem mais fortes, né? Ontem até tinha uma amiga minha com um problema, eu falei, por que você não, de manhã não reza, né? Se conecta ao seu anjo da guarda, que ela é católica. Eu falei, pede para que ele te dê força, você trabalha num lugar tão pesado, que desprende tanta energia, tenta se conectar. E aí ela falou assim, mas você se conecta, vira e mexe, você também está doente, também tem seus problemas, né? Então esse negócio de anjo, não vem me falar. Eu falei, então, mas já pensou se eu falei, se eu não fizesse isso, eu já estava internada no hospital psiquiátrico. Por isso que eu vou 2 vezes e rezo. Então, eu admiro essas pessoas que têm uma certa força sem se conectar à espiritualidade. Ou de maneira direta, como a gente faz. Porque, indiretamente, no dia a dia, agindo corretamente, moralmente, tentando dar o melhor do coração, as pessoas também estão conectadas com a espiritualidade, né? Não precisa estar dentro de uma casa espírita para se conectar a Deus, pelo amor de Deus, né? Mas é a ação, não adianta também a gente vir todo dia e sair ali fora e não lembrar de colocar em prática o Evangelho, né? Mas foi isso que eu quis dizer a ela. O jovem sorriu e a essa sua singela confissão filial prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes da mamãe são mais eficazes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo no meu bem-estar. Às vezes a gente vem no centro para tomar o passe, sai daqui e fala, hoje foi fraco. Hoje o passe foi muito, né? Foi muito forte, né? E às vezes é que a gente não está conectado à espiritualidade. Eu lembro que eu já contei para vocês, uma amiga minha me ligou e falou assim, Thalita, você que vai nesse monte de centro, qual que é o mais forte? Porque eu estou com um problema muito grave. E eu parei para pensar qual que era o mais forte. No telefone eu fiquei assim, nossa. Aí na hora que a espiritualidade falou, eu falei, não tem o mais forte, né? Tem a nossa ligação com a espiritualidade. Não existe esse negócio do mais forte. E é isso. Quantos de nós se prepara para vir aqui receber o passe, né? Quantos de nós se conecta com o nosso mentor desde manhã? E não é só na quinta-feira, mas ao longo da semana. Às vezes a gente lembra de Deus ou do mentor só na hora que está virando ali a esquina, né? Nossa, vamos conectar, porque eu tenho que ir lá, fui lá, passei na orientação. Só que aqui é um fragmento, é 1 hora de um dia de 24 horas, numa semana de 7 dias, é um pouquinho, né? E às vezes hoje em dia a gente passa muito mais tempo na internet do que ligado a Deus, né? Então assim, se a gente, às vezes eu penso, um dia eu pensei, se a gente colocar o Facebook lá na última página do celular, e toda vez que eu tiver que ler eu lembro de Deus, você começa a perceber o quanto você não reza, o quanto você não mentaliza o seu mentor, né? Então, isso é bem complicado. E ele fala assim que os ouvintes se entreolharam contentes e o entendimento íntimo continuou edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou. Ele fala que, certo, não precisarei esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Marcelo possuía outros irmãos, mas ele que tinha mais afinidade com os pais e ele que se dispôs a trabalhar nesse trabalho com os pais, né, junto à espiritualidade. Uma outra coisa que eu queria falar aqui que eu esqueci é o seguinte, com relação à vontade. Ele fala assim, estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo para o meu bem-estar. E eu lembrei da aula do André, do físico, né? Ele falava assim, que a vontade, quando a gente tem vontade no bem,
nós mudamos a frequência dos nossos pensamentos. A gente irradia uma frequência diferente. E aí essa vontade, ela estabelece de imediato uma sintonia com a espiritualidade. Então veja como é importante essa nossa vontade junto à oração. Porque à medida que a gente tem a vontade, a gente já mudou o padrão vibratório, né? Você vai lá, faz uma prova, não passa. Aí passou aquele período de tristeza, a partir do momento que você já sente vontade em lutar de novo para conseguir um emprego, para conseguir qualquer coisa que seja, você já saiu daquele padrão vibratório de derrota. E isso faz com que a gente crie uma sintonia com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade, de uma forma que a gente consiga receber o que o plano passa para a gente. Porque assim, a espiritualidade está 24 horas com a mão estendida. Só que a gente só vai receber se a gente se conectar, se a gente estender a mão, né? E aí vai ter uma parte aqui que me chamou muita atenção, porque fala que Marcelo, ele pede por anos, suplica por anos auxílio da espiritualidade e ele não é atendido. Eu falei, nossa, mas agora eu estou desesperada, né? Que falam que quando a gente morre é só suplicar de coração também. E aí por que o moço ficou anos lá, né? E não chegou para ele fácil não. Então ele fala que, certo, não precisarei esclarecer, né? Porque ele era um espírito mais afim que os outros irmãos. Ele é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vivido nas paixões e nos excessos. E aí eu parei para pensar, né? Com relação a essa parte de pretérito intensamente vivido nas paixões e nos excessos, será que todos nós temos humildade, coragem de tentar pensar quais foram os nossos excessos e as nossas paixões do passado? Porque assim, muitas vezes a gente está aqui, a gente se coloca numa posição de santo, e aí fala, ah, fulano devia estar ouvindo isso, né? E a gente, né? O que a gente cometeu de errado? Quais foram as nossas atrocidades? Se a gente não tiver a humildade de começar a pensar o que a gente fez de errado, ah, mas eu não sei, graças a Deus, Deus me deu um esquecimento do passado. Tudo bem. Só que lá na nossa consciência, no nosso íntimo, nós sabemos realmente quais são as nossas má tendências. Basta saber o que é que a gente tem que se esforçar no dia a dia para vencer. Cada um tem a sua dificuldade. Por mais que não fale, não deixe transparecer, ou que só os amigos da casa consigam ver. Mas cada um sabe se a sua dificuldade é na compulsão, se é um distúrbio no sexo, se é uma ganância, se é no egoísmo. E se a gente não começar a trabalhar essa parte, a gente nunca vai se autoconhecer. E se a gente não se autoconhecer, a gente não vai ter como fazer reforma íntima. Então é como estar aqui fingindo que está evoluindo. Concorda? É como se eu falo para o paciente, o senhor vem aqui, não toma o remédio, não faz os exames, e aí eu te recebo, te examino, o senhor está fingindo que está tratando, eu estou fingindo que eu estou te tratando. Então esse para mim é o pior paciente, ele nem se esforça. Mas quantas vezes a gente está aqui nessa posição? A gente está fingindo que está evoluindo. E muitos de nós vamos falecer, vamos chegar lá do outro lado, totalmente despreparado, porque não sabemos nem quem somos. O simples fato de sermos espíritas, estarmos aqui estudando juntos numa casa espírita, pode criar na nossa mente uma condição de superioridade frente às demais religiões, por sermos, somos esclarecidos, o espiritismo é a terceira revelação. E aí, o que isso importa? O que a gente está fazendo de diferente para mudar o nosso dia a dia? Para realmente vencer as nossas dificuldades e conseguir evoluir. Então ele fala que todos nós temos um passado, um pretérito intensamente vivido nas paixões e exerceu-se outra, e o Marcelo em particular, ele exerceu em outra hora um enorme poder de que não soube usar no sentido construtivo. Ele... deixa eu ver onde está
aqui para eu ir acompanhando com vocês. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez ele esqueceu, precipitando-se na vale comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo, intensificou a lavra de espinhos que o dilacerou mais tarde. Chegada a colheita de Nefandamesse, que eu procurei como assim, da avaliação das almas no trabalho, ele experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, cerrou clamorosamente. Ele também, em muitas ocasiões, ele desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar uma oportunidade para auxiliá-lo. Então você vê que ele errou. Ele prejudicou muita gente. Mas em meio a isso, ele, em alguns momentos dessa encarnação que ele errou, ele também quis ser bom. E ele também fez coisas boas. Mas ele fez tanta coisa ruim que essas coisas boas tiveram que esperar a hora certa para fazer valer a atitude. Então aquela frase que eu falei no começo, que o mal demora para se instalar e depois o bem demora para limpar, a gente vai ver aqui o porquê disso. Os inimigos eram uma massa compacta e gritavam furiosamente. Às vezes está separado assim, que eu copiei no PDF e aí não consegui invocando a justiça, retirando-se longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, viciando-lhe a organização perispiritual. Tudo isso foi fazendo com que o perispírito dele fosse se deformando, fosse sendo atingido. Marcelo, em plena sombra da consciência, ele rogou, chorou e penitenciou por vários anos. Por mais que ele suplicasse e por muito que insistisse, os elementos intercessórios, a ansiedade, a libertação, demorou muitos anos. Alguém sabe por quê? Até mudei de slide para ninguém colar aqui. Não pode ler. Quem está sem o livro sabe por quê que ele demorou tanto para ser socorrido? Na hora eu perguntei, eu falei, mas nossa, coitado, né? Ele tentou ser bom. Por que ele pediu, por que ele suplicou por tantos anos e não foi atendido, né? Culpa dele. Seguinte. Por causa do remorso. Ele fala que o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico, né, logo que ele desencarnou. Então, se a gente parar para pensar, na hora eu já estava assim, nossa, mas ele rezou tanto, ele pediu tanto, por que ele não conseguiu? Por conta dele mesmo, a consciência dele não deixava ele se distanciar era o credor e os devedores, né? E aí voltei ao livro Horizontes da Mente. O perispírito tem associações profundas com as glândulas de secreção interna através dos centros de força. Porque a gente não falou que aquela raiva que estava no coração aquela raiva que estava nos espíritos querendo vingança, tudo isso foi lesando o perispírito dele. Então a gente sabe que o perispírito ele tem uma associação profunda com as glândulas de secreção interna através dos centros de força. Eu peguei aqui uma aula emprestada do Maida que ele explica a figura dos plexos e dos centros de força. Essa figura aqui tem os pontinhos vermelhos aqui do lado da esquerda e fala que a figura mostra a localização dos centros de força, destaque em vermelho,
e as suas ligações com os plexos. Graças a essas ligações, há um processo interativo entre ambos, os plexos e os centros de força. Vou ler por aqui. Graças a essas ligações, há um processo interativo entre ambos, sistema de força e centros de força, e agem reciprocamente uns com os outros. Então aqui estão os plexos, plexo laríngeo, cardíaco, esplênico, gastro, e aqui os centros de força. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico. Os centros de forças estão localizados no perispírito, correspondendo ao local onde se localiza a maior concentração de nervos do corpo. Os centros de força, os plexos, eles são transdutores de energias cósmicas, telúricas ou quaisquer energias do universo. E é sob o comando dos centros de força, do perispírito, que se processa a interação energética total entre o corpo físico e o perispírito. Então imagina as várias conexões entre os centros de força e os plexos nervosos. Se a gente tem um problema no perispírito, tudo isso vai refletir no nosso corpo. Por isso que ele coloca, é sobre esse comando que o perispírito reflete no corpo físico. As forças espirituais e as cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, penetram nos centros de força, situados no perispírito, e daí passam aos plexos orgânicos e desses aos nervos, transitando assim por todo o corpo. Se a gente parar para pensar, mesmo que a gente não consiga entender a fisiologia disso, dá para entender por que uma lesão no perispírito poderia causar uma convulsão. Imagina a interação dos centros de força com os plexos nervosos e o reflexo desse perispírito frente ao corpo físico. Então, essa mensagem defeituosa faz com que as pessoas tenham diversas doenças, não só uma crise convulsiva, né? Então, voltando aqui nessa frase, o perispírito tem associações profundas com as glândulas de secreção interna, através do centro de força. A glândula que controla as emoções, isso está no livro Horizontes da Mente. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se e começa automaticamente a perturbar o organismo, ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Então imagina a mensagem do perispírito para essa glândula e a capacidade da nossa mente, do nosso pensamento de serenar o nosso corpo ou de agitar o nosso corpo. Se alimentarmos ideias de ódio, de vingança ou de remorso, que era o caso do Marcelo, elas vasculham o nosso cosmos celular, queimam a nossa força vital, desnutrindo-nos, e ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbio, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Então, olha como que fica claro com a explicação dos Horizontes da Mente. Se a gente parar para pensar que uma lesão de remorso causada nesse perispírito, o que isso acontece? Vasculham todo o nosso cosmos celular, queima toda a nossa força vital, acaba desnutrindo a gente, isso tudo passa pelo nosso centro energético, e isso desencadeia um monte de distúrbio. Distúrbio hormonal, distúrbio neurológico, distúrbio imunológico, né? Acho que dá para entender um pouquinho o porquê que ele tinha a convulsão. O perispírito, danificado pelas ações, afetará o corpo físico em uma ou em outras reencarnações. Às vezes são em várias reencarnações que ele vai convulsionar. A carne é o meio de drenagem da alma, onde ela canaliza os coágulos de energia que foram queimados nos tecidos espirituais, com forte ligação na mente. Assim, a reforma da alma poderá aliviar os sofrimentos, dependendo da fé
E aí era por isso que ele já tinha os sintomas aliviados, pela fé dele, pela oração, pela conexão dele com a espiritualidade e com a vontade dele. Que aí, mais uma vez, a vontade muda a nossa frequência, a nossa sintonia e automaticamente nos conecta com a espiritualidade. Ela nos sintoniza com a espiritualidade. Então, a reforma da alma pode aliviar os sofrimentos dependendo da fé e da boa vontade e da evolução espiritual do ser. Alguma pergunta até aqui? Ficou claro a forma como... Feito o breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Aí ele pergunta, isso quer dizer que o fenômeno epileptoide, e aí o Calderaro explica, muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo. Está explicando, então, uma das causas da gente ter convulsão é quando a gente tem alguma alteração na parte orgânica do cérebro, por exemplo, o encéfalo, como sejam as que procedem quando uma pessoa tem um trauma, um golpe na cabeça. Cortando-me a observação, ele colocou, geralmente é uma enfermidade da alma. Por isso que quando eu comecei eu falei que muitas pessoas que têm convulsão, às vezes têm os exames normais, né? Ele deixa aqui claro que é uma enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas de quem? Do perispírito, né? Longe vai o tempo em que a razão admitiu o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. E aí olha a frase que ele coloca. Céu e inferno em essência são estados da nossa consciência. Cada um de nós pode viver num céu ou no inferno. Depende da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa conexão. Com quem que a gente está se conectando, né? Por que tem pessoas que daí a força do pensamento, e esse livro ajuda muito a gente a trabalhar no pensamento, a importância do pensamento positivo, né? E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo um processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que existem múltiplas enfermidades, prazes e desarmonias do corpo, e outras inúmeras para os desvios da alma. Então é muito difícil ser médico, né? E ele vai explicar aqui que o melhor médico é o próprio paciente. Que o próprio paciente tem capacidade de se curar frente a qualquer enfermidade. E no livro ele explica que Jesus veio para ensinar isso. A todos conseguir a sua autocura, né? Você vê, assim, futuramente, a gente não precisa do passe, da água fluidificada, do médico, né? À medida que a gente transforma a nossa mente, purifica o nosso perispírito. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-se dizer que pouco a pouco esgotou ele as substâncias mais pesadas, longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram em tremendas convulsões, através dos choques e padecimentos. Várias vezes ele foi socorrido e foi amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, quando ele teve essa consciência. E aí foi informado de que esses espíritos que ele era afim tinham já reencarnado. E aí ele suplicou para que reencarnasse, para que ele tivesse a oportunidade de vir e conseguir restabelecer todas as faltas que ele tinha cometido a esses espíritos quando ele tinha uma posição hierárquica e fez mau uso dessa posição. Tornou a esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, ele reencarnou, estreitando os braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, tempos, anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais
Caracteriza-se desde menino pela bondade e pela obediência, docilidade e ternura. Desde criança ele era uma criança boa. Por isso a facilidade da espiritualidade de se conectar a ele. Passou a infância tranquilo, embora continuava espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Desde pequeno, ele foi perseguido por essas pessoas que ele prejudicou em outra vida. Muitos momentos do sono ele tinha um sono perturbado, porque ele encontrava com essas pessoas. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas ao topar com alguns dos adversários dos minutos parciais de sono, ele sofria amargamente essas recordações, acordava aflito. Tudo prosseguia sem novidade digna de menção, sob a vigilância dos pais que estavam sempre amparando ele. Contudo, quando ele tinha 14 anos, ele consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassando nessa idade mais ou menos, com a organização perispiritual plenamente identificada com o corpo físico. E passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram as chamadas convulsões. A partir dos 14 anos, ele começou a apresentar convulsão. Quando ele começou a ter posse do patrimônio que ele tinha. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres. Quais seriam as residências dos princípios nobres? Diz que é um caso assim bonito e admirável a atitude dele, porque desde pequeno ele luta, né, para conseguir. E quando o Calderaro vai apresentar, ele fala que é um caso de resultados positivos. Né? Ele não apresenta para a gente como um caso falido, ele ainda convulsiona, mas ele deixa claro para a gente o quanto ele está lutando, o quanto que ele está tentando se redimir. Né? E fala que ele se refugia na residência dos princípios nobres, que é na região mais alta da personalidade, que é o hábito da oração, o entendimento fraterno, que está vinculado ao estudo, né? E pela prática do bem na espiritualidade superior. Então, através desse tripé, ele consegue se reerguer a cada crise convulsiva. Ele nunca desanima. Sempre em oração, sempre em fé, com fé, sempre estudando, sempre na prática das atividades ligadas à espiritualidade. E com isso, passo a passo, ele vai vencendo. Só mais um pedacinho aqui. Ele limitou a desarmonia neuropsíquica, ele reduziu a disfunção celular, conquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Ele tinha vontade de vencer. Quantos de nós temos vontade? Às vezes a gente simplesmente reclama que foi esquecido, reclama que foi abandonado, que as coisas não aconteceram da forma como a gente desejou. Mas quantos de nós conseguimos sair da inércia? Quantos de nós tomamos uma atitude, damos um passo à frente? Às vezes, eu lembro que quando eu comecei aqui, o Rodrigo falou assim pra mim, só vou te pedir uma coisa, não falte. E eu falei, só isso? Não faltar é uma coisa difícil no começo, porque a gente tem outras atividades, né? Hoje já faz parte da gente aqui, é como se fosse não é mais uma responsabilidade, porque a gente costuma dizer assim, graças a Deus hoje é quinta, né? Onde a gente vai, a gente estabelece as nossas energias, a gente encontra com pessoas afins, mas tudo são compromissos que a gente vai assumindo, então vamos tentar explicar o Evangelho, é um compromisso, né? Quais são os compromissos que a gente tem assumido? E às vezes quando fica fácil, a gente já cai na monotonia e a gente tem que partir para um outro desafio, né? Então às vezes a gente com o pensamento desorganizado tem que fazer aquilo, tem que estudar aquilo, mas tudo é na vontade de aprender, vontade de evoluir, vontade de dar um salto, e isso o Marcelo tinha muito. Nesse esforço dentro do qual se fez extremamente simpático, ele recebeu a vultuosa colaboração da esfera superior, porque é um esforço construtivo no bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas.
quanto esse moço tinha uma vontade mesmo? Porque imagina, frente a crises convulsivas, quantos de nós não teria desanimado, se achado doente, se achado assim um azarado, né? Por que comigo, né? E ele não desistiu. Essa vontade dele fazia com que ele fosse constantemente amparado pela espiritualidade, pelo seu mentor. E nos momentos do sono, por mais que ele se encontrasse com esses espíritos que ele era devedor, ele também se encontrava com o mentor dele, se encontrava com o caldeiraro e recebia informações de como ele tinha que agir, de como que ele tinha que prosseguir, né? Diferentemente, se a gente não agisse da mesma forma que ele, a gente ia tendo crises e mal epilético cada vez mais forte, porque a gente não ia dar condição para que a espiritualidade se conectasse a nós mesmos. E recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por si mesmo a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques. Essa vontade dele, essa luta dele fez com que ele conseguisse parar de tomar remédio, que ele conseguisse parar de receber os choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre, nada consegue senão deslocar o mal, sem combater a origem. Quando a gente, é lógico, ainda mais na posição de médico, a gente sabe o quanto um remédio para uma crise convulsiva é importante, né? O quanto um hipnótico é importante. Mas olha a evolução desse protagonista. Ele conseguiu se livrar disso e a espiritualidade deixa claro pra gente de que esses hipnóticos, esses remédios, eles não consertam nada. Eles apenas aliviam essa sensação. Eles adiam isso para depois, né? Então, é como se fosse uma depressão. É importante o antidepressivo, é claro, mas se nós não trabalharmos a causa da depressão, aquilo que machuca a gente, se a gente não conseguir consertar o nosso perispírito, a gente vai carregar isso por uma outra vida, né? Então não adianta a gente se esconder atrás dos remédios. O remédio é um gatilho, mas não um gatilho para a gente ir lá e fazer atividade física, para a gente conseguir conviver num ambiente social. Não é isso. É um gatilho para que a gente consiga trabalhar espiritualmente na nossa cura. E aí ele fala que por que a gente consegue ser o nosso próprio médico. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo médico de si mesmo, e essa é a única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Quantas pessoas chegam lá no consultório reclamando, que já passou em um monte de médico, que nada dá certo, que as dores são crônicas. E aí eu pergunto, a senhora deseja mesmo melhorar? Porque às vezes a pessoa nem deseja melhorar, né? A pessoa ela tem que desejar melhorar do fundo do coração para que ela consiga encontrar uma solução. E aí o médico está ali para amparar a casa espírita, os familiares, mas a cura parte de cada um. E aí, no livro, só para concluir hoje, ele fala que o Cristo, médico das almas, ele foi também o maior médico do corpo. A especulação científica chegará algum dia à realidade do espírito, onde os pensamentos bons são capazes de restaurar os homens e as coisas danificadas. Poderemos ser médicos de nós mesmos, elaborar remédios que possam nos curar. Então, quando a gente pensa nos outros planos de regeneração, a gente começa a pensar, a gente é muito limitado. Às vezes a gente acha, nossa, está um caos, a saúde, né? Mas às vezes está um caos a nossa alma. Talvez a gente não se ajudasse, os hospitais estivessem mais vazios realmente, né? É que nós somos os doentes e não fazemos nada para nos melhorar. Quanta gente ali realmente precisava estar naquele lugar, né? Quantos hospitais cheios, quantas pneumonias causadas por uma desordem da alma, não é? A gente não se ajuda e fica esperando o governo e o remédio e o sistema. Não é por aí, né? Então,
isso depende do quê? Da educação da nossa mente, dos nossos pensamentos. Porque a gente viu, ele fala que a mente está situada no lugar mais sensível da nossa alma. E isso coordena todo o nosso equilíbrio energético, né? Então, eu vou continuar na semana que vem, mas que a gente reflita um pouco sobre quais são os desequilíbrios da nossa alma, para que a gente consiga começar a ser um pouquinho do nosso médico, né? Conseguir curar nós mesmos. Porque se está falando isso nos livros do Evangelho, e fala que Cristo, que é o médico da alma, veio simplesmente para ajudar isso, eu acho que muitos de nós vamos conseguir, refletindo e nos autoconhecendo, descobrir um pouquinho do que nós somos, né, para que a gente descubra realmente quais são os nossos desequilíbrios, para a gente conseguir colocar isso em prática, né? Que é isso, eu vou continuar na semana que vem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda tem uns 5 minutinhos. Na próxima semana a gente vai contar o episódio do Marcelo, da convulsão que ele teve, explicar o que ele teve, e a gente vai tentar contar algum caso que a gente atende, tá? Uma boa noite e até semana que vem. 2 a